Dando prosseguimento à matéria, estamos na nossa quarta aula, se não me engano, do segundo ano. Nós vamos falar hoje, na última aula falamos sobre os princípios racionais, nas últimas duas aulas. Numa primeira aula nós falamos sobre o princípio de identidade, e aí o princípio de identidade nos exigiu tocar sobre o tema de, mais do que de Aristóteles, de Parmênides, né? O monismo de Parmênides de Eleia e Zenão de Eleia. E na segunda aula fechamos os princípios racionais falando justamente sobre os outros três princípios. Princípio da identidade, princípio da não contradição, fechamos o princípio da não contradição, terceiro excluído, e finalmente o princípio da causalidade. Agora a gente vai começar um outro tema, que é a chamada atividade racional e suas modalidades. Como nós vimos, quando a gente fala de epistemologia, ou seja, a ciência do conhecimento, e perguntamos o que é conhecer, nós vimos que uma palavra que parece reunir, sintetizar esse conceito é a palavra razão. Então a gente pergunta, e vimos que a razão ela não opera pura e simplesmente de forma aleatória. Ela opera segundo leis. Essas leis são chamadas de princípios racionais. Nós já vimos os princípios que regem, em linhas gerais, o raciocínio, a razão humana. A segunda pergunta que se coloca é: a razão conhece da mesma maneira sempre? Né? A primeira pergunta foi: quais são os princípios que organizam a razão humana, o conhecimento? A segunda pergunta é: esse conhecimento ele é organizado da mesma forma sempre? Bem, há toda uma discussão sobre isso. Daria para se escrever um livro sobre isso. Mas, de forma sintética, de forma sintetizada, a gente pode dizer, em linhas gerais, que a razão ela opera conforme duas modalidades. Uma modalidade que é a intuição e uma segunda modalidade que é o raciocínio ou razão discursiva. Então temos duas modalidades aí, duas formas de conhecer. Uma definição geral, mas que ajuda ao iniciante, ao estudo da filosofia, entender quando lê, por exemplo, qualquer autor ao falar desses termos. Bem, intuição e raciocínio, razão discursiva. A intuição de um lado, o raciocínio ou razão discursiva de outro. Intuição e raciocínio. O que se entende por intuição? É claro que a palavra intuição é uma palavra milenar. É uma palavra que você vai encontrar inicialmente na filosofia cristã. Os primeiros filósofos cristãos são os primeiros a fazerem uso do termo intuição. Esse uso, ele é um uso muito específico. Né? Ele tem um uso específico, não, desculpa. Ele tem um uso até amplo. Específico não, errei. Amplo. Mas em linhas gerais se falava de uma intuição no sentido inatista, de que nós, por exemplo, em Agostinho de Hipona, que vai falar de que o nosso entendimento, nosso conhecimento, a verdade que temos de Deus, ele é um filósofo cristão, então o problema da existência de Deus é um problema para um filósofo cristão. Quer dizer, esse entendimento da existência de Deus é um entendimento inato. Em que sentido ele está usando a palavra inato? No sentido intuitivo. É como se essa aprendizagem já estivesse embutida no indivíduo. Como vai dizer depois Descartes lá, a marca do Criador na criatura. Mas, na modernidade, a palavra intuição ganha um sentido muito específico. Né? E a gente sabe que a ciência e a filosofia tentam trabalhar o maximamente possível com a denotação.
o que eu chamo de denotação. Tenta trabalhar o máximo possível com uma linguagem que diga de forma circunstancial aquilo do que está tratando. Que não seja dotada de polissemia, de vários significados. Porque se a ciência e a filosofia trabalhassem com vários significados para uma única palavra, seria um inferno de entendimento. Você não saberia exatamente do que a pessoa está falando. Por isso, na filosofia hoje, na modernidade, a palavra intuição tem um sentido muito claro para a filosofia e eu diria até mesmo para a psicologia como sendo o mesmo. Intuição para a filosofia não é no sentido de uma premonição. É claro que o senso comum às vezes se dota do direito de ampliar uma linguagem. É o direito do senso comum. Mas não significa com isso que esse direito a gente vai congregar para um discurso acadêmico, filosófico, científico. No senso comum, a gente pode usar a palavra intuição como premonição. Ah, eu não tive uma boa intuição para ir em tal lugar, não estou com uma intuição boa sobre isso. Né? As mães adoram fazer isso com os filhos. Né? Não vai lá não, né? Não estou com uma boa intuição. Claro que esse termo é um termo abrangente, esse é um conceito abrangente. Mas para a filosofia e para a ciência, poderia até dizer nesse sentido, poderia até definir assim, intuição entende-se como um ato de conhecimento imediato. Como assim um ato de conhecimento imediato? Um ato imediato de conhecimento. É um tipo de saber que se apresenta sem o concurso de etapas. Ficou mais complicado ainda? Vamos tentar esclarecer isso, exemplificando, dando alguns exemplos. Quando, por exemplo, eu pego essa xícara e bebo meu chá, eu apresento algum conhecimento? Claro que eu apresento. Eu sei lidar com esse objeto como uma xícara. Eu reconheço o pires sobre o qual ele está assentado. E lido com ele como um pires. Eu sei que o líquido que está aqui dentro é um chá de gengibre. Eu reconheço. E quando eu bebo esse chá de gengibre que está dentro dessa xícara, eu não executo nenhuma etapa de raciocínio, não há nenhum campo de entendimento, de etapas, para eu saber que eu estou bebendo uma xícara, que eu estou bebendo um chá numa xícara. Eu simplesmente pego e bebo de forma imediata. Eu não raciocino sobre o que eu estou fazendo. É o que alguns falam, por exemplo, de um automatismo. Em certa medida, o automatismo é intuitivo. Só o automatismo? Não. Por exemplo, se me mostra uma foto de um elefante, para que você está me mostrando essa foto de um elefante? Não é um automático, mas eu não raciocinei, eu não tive etapas de raciocínio para saber que aquilo é um elefante. Eu olhei e sabia que aquilo era um elefante. A intuição, ela aponta para uma ideia de que nós temos certos saberes que já estão sedimentados em nós. E já estão tão profundamente sedimentados que a execução desse processo não demanda nenhum tipo de raciocínio, não demanda nenhum tipo de etapa. Eu não olho para Chico e falo, olha, é um objeto de cerâmica. Olha, tem um fundo. Olha, dentro desse fundo tem um líquido. Eu não penso assim. Eu simplesmente pego e bebo chá. Como se todos esses saberes que estão, evidentemente, incutidos na compreensão do que é uma xícara com chá, já estivessem embutidos, já estivessem agregados de uma forma profunda. O que eu chamo de uma forma profunda? De uma forma tal que não demanda nenhum tempo para a execução sobre a tarefa. Ok? Alguns autores vão chamar isso, como falei,
os psicólogos falam de automatismo nas ações, né? Eu pego o livro, já abro o livro da forma de um livro. Eu pego uma xícara e já bebo a xícara, compreendendo as funções e a utilidade de uma xícara. Na filosofia vai haver um termo também utilizado muito a partir do século XX, a partir de um livro chamado Ser e Tempo, de Martin Heidegger, vai se usar muito o termo utensilidade, manualidade, instrumentalidade. Os instrumentos são intuídos. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer que um instrumento ele é intuído? Ele é intuído no sentido de ele é compreendido de forma tão embasada, já implica um conhecimento prévio, tal que eu não preciso raciocinar sobre o seu uso. Tudo bem? A ideia fundamentalmente é essa. Não há demanda de raciocínio sobre o seu uso. Eu abro a porta como se fosse uma porta. Eu já sei o uso, a utensilidade e o conceito de porta a tal ponto que eu faço uso dela sem maiores raciocínios, sem maior demanda. Isso é uma intuição no sentido filosófico e eu diria até mesmo psicológico. Isso é uma intuição. É um ato imediato de conhecimento. Eu mostro conhecimento de forma imediata. Claro que alguém pode me perguntar, mas André, mas para você saber usar uma xícara, você quando tinha 3 aninhos, 2 aninhos, aprendeu a usar uma xícara. Você não sabia usar. Tua mãe te ensinou a usar, teu pai te ensinou a usar uma xícara. Verdade. Eu tenho um filho de 6 anos. De vez em quando vocês ouvem a voz dele aqui, em casa. Eu tenho um filho de 6 anos. E eu sei quanto, por exemplo, vi durante esses últimos anos, último ano e meio, ele aprendendo a fazer uso de um lápis. É claro que ele não sabia como fazer uso de um lápis, por exemplo, talvez com 2, 3. Mas foi notável o quanto aquilo ali foi um processo de absorção da instrumentalidade de um lápis. E hoje ele faz uso disso de maneira muito mais fácil. E provavelmente, quando tiver 20 anos, vai fazer isso de maneira sem pestanejar. É claro que o conhecimento intuitivo envolve grandemente um acervo cultural. Né? Exemplo mais do que notório para os adolescentes e para os jovens é quando começam a aprender a dirigir carro. Né? Quando você começa a dirigir, aprender a dirigir, você não sabe exatamente qual pedal apertar, ou seja, quando você aperta o acelerador, quando você aperta o freio, a embreagem, aquela coisa toda. Né? Eu não sei dirigir. Né? Mas você tem uma certa dificuldade ali na compreensão do instrumental, que é dirigir um carro. Sincronizar aqueles movimentos todos. Mas o que se espera do motorista, essa é a aposta, é que paulatinamente esse aprendizado vai se agregando a você de tal forma que você já age de forma intuitiva. Você não precisa raciocinar. Põe o pé no acelerador ou no freio. Quando eu aperto a embreagem, né? Embreagem. Né? Quando eu ligo, quando eu aperto tal peça, tal chave ou aquela outra. Eu faço tudo de forma, como se também se usa, automática. Só que a palavra automatismo é um pouco ruim porque ela remete à robótica. Aí não se trata tão bem nesse sentido. É muito mais intuitivo mesmo. É como um conhecimento que nós levamos um certo tempo para aprender, não é um programa que enfia na gente. A intuição envolve um aprendizado, ela envolve um ensino. Aquele ensino vai se fazendo, ele vai sendo absorvido, ele vai sendo agregado no nosso acervo epistêmico, no nosso acervo cognitivo, melhor dizendo, de tal forma que um dia aquilo se faz de maneira automática, ou melhor dizendo, intuitiva. Então, intuição é isso. É um ato imediato de conhecimento,
que não apresentam menor concurso de etapas. É claro, volto a dizer, que alguém pode me perguntar, mas isso pode ter envolvido etapas na sua aprendizagem. Evidentemente que sim. Mas no momento que se executa de forma intuitiva, automatizada, digamos assim, ele não apresenta nenhum concurso. Ele simplesmente se faz. Tudo bem? Bem, ou seja, é evidente que as intuições dependem de um certo processo educativo. A segunda pergunta, e o que é o raciocínio ou razão discursiva? É o contrário da intuição. O raciocínio ele implica no conhecimento de etapas. Ou seja, ele depende de um conjunto de informações que vão sendo colhidas e a partir da compreensão dessas informações, elas vão produzir uma conclusão. Tá? Quando eu falo para vocês, todo homem é mortal, Sócrates é um homem, você conclui, Sócrates é, portanto, mortal, por ele ser um homem e todo homem ser mortal. Dizer Sócrates é mortal não é um ato intuitivo aí. Você foi como que colhendo informações, essas informações são chamadas de premissas, e essas premissas produziram por mecanismos, aí sim eu diria intuitivos, inatos, por mecanismos inatos, ela produziu o entendimento de que Sócrates é mortal. Esse processo é chamado de raciocínio. Você está andando numa floresta, encontra um animal morto, mordido. Caminha mais um pouco, vê patas felinas na lama da floresta, ali no chão da floresta, na terra úmida da floresta. Houve um rugido. E você, apavorado, diz, olha, acho que tem um grande felino por aqui. Tem talvez uma onça, né? Essa conclusão, ela é fruto de um raciocínio. No caso, um raciocínio do tipo indutivo. Por quê? Porque você foi colhendo informações, e essas informações, elas, na medida que foram sendo colhidas, elas foram produzindo um resultado. Que informações são essas? O animal morto é uma premissa. As patas marcadas na lama, segunda premissa. O rugido do animal, terceira premissa. Significa necessariamente que há uma onça ali? Não. Pode ter havido. Pode ser alguém querendo fazer uma boutade, como diz os franceses, uma piada com você. Mas a conclusão que você chega é fruto de um acordo mental que você faz entre as premissas apresentadas, entre as informações colhidas. Você, como que pegasse essas informações e percebesse um nexo entre elas. Ou, melhor dizendo, buscasse um nexo. O nexo causal, como até a gente já falou nas últimas aulas, como o ser humano faz uso do princípio de causalidade para tudo. Você pega essas informações que são díspares, né, que é uma informação díspar, uma informação isolada, e você tenta encontrar um nexo que as unifique numa explicação. Isso é uma forma de raciocinar.
Raciocínio é isso, vai envolvendo etapas. São chamadas etapas de raciocínio. Ok? Muito bem. Existem duas formas de raciocínio classicamente apresentadas. A primeira forma de raciocínio é a dedução. A segunda forma de raciocínio é a indução. Já vimos intuição e raciocínio. O raciocínio, por sua vez, se subdivide em dedução e indução. O que é a dedução? A dedução é um raciocínio do qual eu parto de premissas universais, obtendo conclusões singulares, universais menos abrangentes. Eu vou primeiro definir o que é a dedução e a gente vai explicar um pouquinho isso. Na dedução, eu parto de premissas universais, obtendo conclusões singulares ou conclusões particulares ou universais de menor abrangência. Ou seja, a dedução, eu parto de um conhecimento mais abrangente e dele tento extrair uma informação de menor abrangência em termos de conteúdo. Exemplo. Quando eu falo todo homem é mortal, primeira premissa, todo homem é mortal. Segunda premissa, Sócrates é um homem. Terceira conclusão, logo, Sócrates é mortal. Essa apresentação que eu fiz, exatamente essa, é chamada de silogismo aristotélico. Foi um termo cunhado em homenagem, porque é o primeiro exemplo dado por Aristóteles, quando fala na sua lógica das deduções. Ele usa exatamente esse exemplo de Sócrates. Esse raciocínio, o silogismo aristotélico, todo homem é mortal, Sócrates é um homem, logo Sócrates é mortal, ele é uma dedução. Por que ele é uma dedução? Porque ele parte de uma premissa de conteúdo mais abrangente. Ele obtém uma conclusão menos abrangente. É aquilo que futuramente Kant vai chamar de juízo determinante, em certa medida. Uma conclusão menos abrangente. Como assim menos abrangente? Porque quando eu falo todo homem é mortal, o universo que isso abarca é muito maior do que quando eu digo que Sócrates é mortal. Quando eu falo que Sócrates é mortal, se isso é verdadeiro apenas ao indivíduo Sócrates. Quando eu falo todo homem é mortal, isso é verdadeiro para o indivíduo Sócrates, José, Carlos, Maria, Regina e por aí vai. A todos os seres humanos. Logo, o universo é abarcado pela verdade da sentença todo homem é mortal é muito maior do que o universo abarcado na sentença Sócrates é mortal. O primeiro é chamado de uma premissa, chamado de uma sentença universal. O segundo, por dizer respeito a um indivíduo, que é Sócrates, a um elemento do conjunto, pensa as famosas relações de conjunto mesmo, né, o diagrama de Euler mesmo, né, que vocês já estudaram aí no ensino fundamental e ensino médio, teoria dos conjuntos, como diz respeito a um indivíduo, a Sócrates, só a ele, eu falo de uma sentença singular. Eu posso também abarcar uma sentença em termos de lógica, a particularidade. A particularidade não é um indivíduo. Particularidade é a parte de um todo. Por exemplo, na sentença, alguns brasileiros são alagoanos. De fato, alguns brasileiros são alagoanos, porque Alagoas é um dos estados da Federação Brasileira.
Mas quando eu digo alguns brasileiros são alagoanos, essa sentença ela é particular. Ela não envolve um indivíduo, ela envolve uma parte de um todo. E essa parte inclui um conjunto de indivíduos. Tá? Se eu parto de uma sentença abrangente e chego a uma sentença menos abrangente, no fundo eu estou criando um discurso no qual o conteúdo de verdade da conclusão já está presente na premissa. Porque quando eu digo que todo homem é mortal, e daí concluo que Sócrates, por ser um homem, é também mortal, é evidente que esse saber já estava incutido, já estava pressuposto na premissa. Não há, portanto, digamos assim, uma real produção de conhecimento. Por que não há uma real produção de conhecimento? Porque eu não estou agregando informações a mais. A conclusão é uma conclusão que é fruto das informações já colhidas nas premissas. Entendeu? É um pouco diferente o exemplo que eu dei lá do cara que vai vendo a pata do... vai identificando o animal. Lá do cara que está andando na floresta e vai vendo as partes lá. Aquelas informações, aquelas premissas, aquelas sentenças, há a presença de patas na lama. Há um rugido produzido próximo a mim. Há um animal morto por dentadas. Esses dados, essas premissas, essas sentenças, elas não indicam necessariamente, elas não me informam necessariamente a presença da onça. Elas não me informam, elas não estão me dizendo, elas não estão me declarando que a partir disso há uma onça. A onça é um raciocínio que eu faço por indução. Eu sou induzido a pensar que há uma onça. Nesse sentido, a gente já começa a perceber a diferença entre a dedução e a indução. A dedução, ela não produz necessariamente, ela não produz propriamente conhecimento. É aquilo que Immanuel Kant vai chamar de juízos analíticos. Ela não produz propriamente conhecimento. Por quê? Porque ela parte de uma... Porque as informações, os conteúdos informacionais da conclusão já estão presentes nas premissas. Diferente a situação quando eu digo assim, eu vejo um saco, vou dar um exemplo mais famoso, mais que todo mundo dá, que é um exemplo bem simples. Eu tenho um saco fechado, um saco que eu não vejo o que tem dentro dele. Um saco escrito frutas, por exemplo. Meto a mão no saco e tiro uma maçã. E digo, a primeira fruta retirada de dentro do saco é uma maçã. Essa frase, a primeira fruta retirada de dentro do saco, essa informação é entendida como uma premissa. Uma sentença de caráter enquanto premissa. Por quê? Porque ela vai me servir de base para produzir um determinado raciocínio. Tirei a segunda fruta do saco. É ainda uma maçã. E digo, a segunda fruta de dentro do saco é uma maçã. E vou fazendo sucessivamente. Chego na sétima fruta, o saco está bem mais vazio. E digo, a sétima fruta de dentro do saco é uma maçã. E concluo. Logo, todas as frutas de dentro do saco são maçãs. Essa conclusão necessariamente é verdadeira? Não. Pode ser que a oitava fruta que eu não tirei de dentro do saco, porque eu estava com preguiça de tirar tantas frutas de dentro do saco, não fosse uma maçã, fosse um caqui.
É claro que quanto mais frutas eu tiro de dentro do saco, mais provável é que esse saco só tenha maçãs. É o mais provável, mas não necessariamente é verdadeiro. Nesse caso, não estou no terreno da dedução, estou no terreno da indução. A dedução, eu parto de sentenças mais abrangentes e chego a conclusões menos abrangentes. Entendido que o conteúdo de informação da conclusão já está presente nas premissas. Não se agrega informação. Ou até eu diria, uma fala mais kantiana, um autor que a gente vai estudar depois, não há propriamente produção de conhecimento. Apenas uma análise sobre aquilo que eu estou, daquilo que eu já conheço. Por isso é chamado de juízos analíticos, segundo Kant. É uma análise, é uma decodificação. Agora, na indução, não. Na indução, eu parto de premissas singulares e obtenho conclusões universais. Aí eu estou agregando conhecimento. Eu estou ampliando informação. Porque a informação que eu colhi ali, no exemplo das frutas, a primeira fruta era maçã, a segunda era maçã, a terceira era maçã, a quarta era maçã, a quinta era maçã, a sexta e a sétima. Dizer que todas as frutas de dentro do saco são maçãs não é uma informação que eu obtenho a partir das premissas. É uma conclusão que eu estabeleço por um raciocínio no qual eu tento estabelecer nexos de causalidade. Mas não necessariamente a informação já está ali presente. Eu agreguei um informativo. Eu agreguei uma informação. Eu estabeleci uma indução. A indução, portanto, parte. Enquanto que a dedução parte do mais abrangente para o menos abrangente, na indução eu estou partindo, de certa medida, do menos abrangente para o mais abrangente. Isso é a indução. Aí você vai me dizer, mas então a indução sempre envolve um certo grau, um certo índice de probabilidade. Sim, envolve. A indução sempre envolve um índice de probabilidade. Porque é claro que quando eu vi o animal morto, e depois que eu vi a marca das patas, né, o passo, né, ali na lama de um felino, é claro que a informação do passo de um felino mais o animal morto aumentou a probabilidade de que, de fato, eu esteja diante de uma onça. Aumentou. Aumentou. Não significa que eu esteja. A probabilidade aumenta. A possibilidade de eu estar certo é maior. Assim como, quando eu pego a primeira fruta, é uma maçã que eu chego na sétima, é claro que quando eu já estou na sétima, eu falo, é muito maior a probabilidade de que, de fato, eu tenha maçãs dentro desse saco do que propriamente não ter. Ainda que eu possa não ter todas as frutas como sendo maçãs. Mas a probabilidade aumenta. As ciências empíricas, elas trabalham em muito a partir dessa proposta. Elas trabalham o tempo todo a partir dessa proposta. Uma proposta indutiva. Vamos pensar no coronavírus. Tem cientistas no mundo inteiro tentando achar uma... Cientista é tão pouco valorizado, né? Depois que quando a bomba estoura, a gente vê o valor que eles têm. Eles estão sendo no mundo inteiro tentando achar uma vacina para o Covid, contra o coronavírus. Claro que estão. Né? A gente sabe, por exemplo, eles falam, olha, a gente está tentando chegar a isso a um tempo curto.
Mas é muito perigoso chegar a um tempo curto uma vacina, por um motivo óbvio. Porque não teve o número de testes necessários, o número necessário de testes para você dar tanta certeza de que aquela vacina funciona para todo mundo. Eles trabalham com indução? Trabalham. A ciência trabalha com indução. Como é que é feito isso? Simples. Exemplo bem... explicar de maneira bem rústica a coisa. Mas eu acho que funciona. A teoria-chave é essa mesmo. Você tem um conjunto de pessoas ali, você vai fazer a vacina, prepara, primeiro tu testa em animais, aí você testa lá sem camundongos, aí você vai testando em animais de maior porte, animais com uma estrutura genética mais próxima do humano, né? Aí você começa a testar em macacos, por exemplo, você vai testando. E vai vendo que aquilo vai fazendo certo sucesso, você vai respondendo. Sucesso é isso, é suceder, é uma resposta consequente à sua expectativa. Isso é o sucesso. E aí vai dando certo, vai tendo sucesso, os resultados vão produzindo certo sucesso. Aí você fala, vamos começar a testar em seres humanos. Aí os seres humanos, tem gente lá que vai se voluntariar para ser testado. Aí começa a fazer os testes. Vamos supor que a gente tenha uma sorte dos deuses e chega a um resultado muito bom, muito favorável. Ainda assim, esse sucesso é uma amostra. Ele é uma amostra, ele é uma fatia daquilo que você pretende numa maior amplitude, que é uma vacina que seja aplicada em populações maciças, em milhões, talvez bilhões de seres humanos. Tá? Uma coisa é você aplicar para um grupo específico, de 5.000 pessoas. Eles fazem de tudo, até eles têm trabalhos de estatística, probabilística, aí põe mais ou menos com faixas etárias diferentes, para ver como é que funciona com faixas etárias diferentes, né? Até com traços étnicos diferentes, para ver como é que, com a diversidade da população, como é que aquilo funciona em linhas gerais. Eles fazem. Mas ainda assim é probabilístico, ou seja, ainda assim é indutivo, porque não significa que o sucesso garantido naquela percentagem vai produzir o mesmo resultado numa população gigantesca. Eu parto por indução. Claro, os trabalhos de indução, os trabalhos de estatística, de probabilidade, são muito próximos, né? A proximidade do resultado é muito próxima, mas sempre há algum tipo de falha. A indução sempre tem alguma margem de erro. É diferente da dedução, porque a dedução, o jogo já está claro. O que eu quero dizer com essa frase, o jogo já está claro? Você já sabe todo conhecimento que você vai produzir, todo desdobramento que você vai produzir na dedução, o conhecimento já é prévio. Na indução, não. O conhecimento ele vai ser proporcionado, ele é um agregado a mais que vai exigir o uso do raciocínio humano. Vai exigir uma certa capacidade de juntar pontos que a princípio não estão dados para você. Então hoje nós vimos o que é intuição, vimos o que é raciocínio e diferenciamos dedução de indução. Na próxima aula, a gente vai começar a discutir sobre o conhecimento é inato ou adquirido, a discussão entre os inatistas e os empiristas. Tá? Vejo vocês depois.